mais amor, mais perdão, mais tempo, mais um algo a mais. Menos lá, 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 lá. Mais fervor, mais cor, mais luz, mais fé, mais Deus. Menos blá, 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 blá. Ser altar, em qual lugar mais apropriado que este pra se dizer sou eu. E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito dessa música. É uma música muito bela, chamada Si, do Rosa de Saron. Ela é carregada de poesia, ao mesmo tempo teologia. E ela não é inocente, longe de ser uma música inocente. Uma música leve, porém, não inocente. Por que eu digo isso, né? Ela é carregada de teologia, de sentido existencial mesmo para a vida, né? A poesia eu não vou explicar, não vou tentar aqui me explicar, porque a poesia se explica por si só. E às vezes não se explica, se sente. Enquanto algo sensorial, essa é uma música sensacional. Eu sempre a ouço e sempre gosto assim, de ficar refletindo. E uma frase que me chocou bastante é que eu vou dissertar hoje aqui de maneira rápida e resumida, né? Mas assim, ela vai falando neve, leve, chuva, vento, pôr do sol, sonho, riso, choro, compreensão. Todas essas sensações, esses momentos que nos tornam humano, né? É um apelo a mais humanidade, né? Eu diria, mais amor, mais perdão, mais tempo, mais um algo a mais. Menos lá, 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 mais pivô, mais cor, mais luz, mais fé, mais Deus. A minha língua sempre trava aí. Aí entra uma frase muito legal, que diz assim, se há altar, qual lugar mais apropriado que este para se dizer, sou eu? Essa frase, eu sempre fiquei assim, uau, que bacana. Porque altar é algo muito bacana, um lugar onde se levanta para se fazer adoração a Deus, né? No passado, o sacerdote do povo judeu, lá no Antigo Testamento, era posto um altar e esse sacrifício dos animais era usado para pagar o pecado do povo, né? Como vocês já sabem, né? As pessoas aí com o que eu lido já vão na igreja, já fazem seus estudos teológicos, né? Sejam na escola dominical ou a partir da catequese, né? Mas é muito interessante notar essa ordem cronológica do altar, de como as coisas eram, de como as coisas são hoje. O altar, ele tinha um lugar apropriado, né? Ele foi sendo desenvolvido um lugar apropriado. Um lugar de encontro com Deus, de remissão dos pecados, dos erros. Um lugar onde havia uma pessoa que fazia intermédio. E essa pessoa que fazia intermédio entre as pessoas e Deus, entre os pecadores e o santo, era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Ele falava em nome do povo. Ele era o cara que levava a ovelhinha, o cordeirinho, o bode para ser sacrificado e aspergia o sangue no altar e falava assim, olha, estamos colocando nesse animal os nossos pecados. E porque o pecado se pagava com sangue. E tinha que ser o melhor bode, tinha que ser a melhor ovelhinha. E isso é representado em Jesus, né? Jesus morre pelo povo, por todo mundo. Alguém que não havia pecado nenhum, e ele era o próprio Deus. E aí vocês já sabem da analogia. O cordeiro foi levado, né? Como diria em Isaías 53, né? Ele foi levado sem erro algum, né? Ele foi morto pelos nossos pecados. Então, o que acontece? Esse altar, o que se torna altar? Né? Já que não é necessário mais o sacrifício, não é necessário mais todo esse ritual do sumo sacerdote. Era interessante notar que, na época, o sumo sacerdote era amarrado uma cordinha na perna dele. Caso ele tivesse algo nele que Deus não se agradasse, ele era fulminado ali. Então, a cordinha servia para puxá-lo de volta. E então, Davi, ele instaura um lugar.
ele instaura o Templo de Jerusalém, um lugar onde as pessoas se achegam e adoram a Deus, encontram Deus por lá. Mas mesmo assim, é interessante notar que na história, Deus se revela aos profetas, para longe do templo, mesmo no deserto, mesmo na caverna, mesmo com a moça lá cuidando das vacas, Deus vai lá e se revela a ele. Mesmo os profetas que cuidavam de gado, cuidavam do rebanho, Deus vai lá e toca. Mas chega Jesus, né? A fala dele com a samaritana é revolucionária. Como eu já disse no vídeo anterior, né? Ele se encontra com uma samaritana. Os samaritanos eram um povo que era judeu, mas se misturou com outro povo. E aí começou a se separar. E como ficou separado, eles criaram um templo que é igualzinho a Jerusalém. Só que com uma cultura meio diferente, assim, eram totalmente hereges, né, para o judeu. Então o judeu nem trocava ideia com os samaritanos, mantinha uma relação de longa distância. Assim. Jesus falou assim, ó, nem lá, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Te louvo em verdade. Essa música é linda também. Mas o que acontece? Deus não habita em templos, como diria Estevão, né? Nem tendas feitas por mãos, né? E aí Jesus ele deixa isso de maneira bem enfática. Olha, não haverá mais um templo. O altar se dá na vida, se dá no seu dia a dia. Você levanta um altar e tem uma relação com Deus. Não é preciso mais um intermédio, porque o intermédio é o próprio Jesus. Ele que foi o sumo sacerdote, como você vai ler em Hebreus, ele é a pessoa que fez a ligação entre você e Deus. Ele morreu por você. Então é interessante notar que o altar se dá na vida, se dá no cotidiano. E aí que está a leveza da música, né? O altar é levantado todos os dias. No ônibus eu falo com Deus. No meu trabalho eu falo com Deus. A todo momento eu entro em contato imediato com Deus. Aí que tá, entra a pergunta da música. Se altar, qual o lugar mais apropriado? Que este aqui onde eu estou agora, para se dizer, sou eu. A gente se chega diante de Deus e fala assim, Deus, sou eu. Estou aqui, né, sem máscaras, estou aqui em espírito, em verdade. Para resumir a nossa história, para concluir aqui, que nosso altar se dá na vida, que a nossa comunicação com Deus é de livre acesso, sem pedágio, sem nenhum intermédio, a não ser um espírito em verdade, provocada, feita a partir do nosso Cristo, de Jesus, né? Eu queria deixar uma historinha muito bacana que fala sobre essa relação nossa com Deus. É um conto cristão que alguns dizem ser fato verídico, né? João era um senhor que descobriu o Evangelho, as boas novas tarde. Ele morava na roça e ele falou com o seu líder religioso, falou assim, olha, eu não sei falar com Deus. A vida inteira eu passei em silêncio, trabalhando no mato. Eu tenho receio de chegar diante dele. Então o seu líder fala assim, faz assim, todo dia à noite você se apresenta diante dele. Olha, meu nome é João. E foi assim. Todo dia à noite ele se ajoelhava e não dizia muito. Ele dizia, olá Deus, meu nome é João, eu estou aqui. E foi assim durante muito tempo, muito tempo. Até que um dia ele ficou muito doente. E no hospital, as pessoas foram visitá-lo, né? E dizem que ouviram um vento muito forte tomando conta do hospital e uma voz doce dizendo, olá João, meu nome é Deus e eu estou aqui.